Seção 2 do depósito necessário. Artigo 647. É depósito necessário, inciso 1, o que se faz em desempenho de obrigação legal. Inciso 2. O que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. Artigo 648. O depósito a que se refere o inciso 1 do artigo antecedente reger-se-á pela disposição da respectiva lei, e no silêncio ou deficiência dela, pelas concernentes ao depósito voluntário. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2 do artigo antecedente, podendo este certificarem-se por qualquer meio de prova. Artigo 649. Aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado a das bagagens dos viajantes ou hóspedes das hospedarias onde estiverem. Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Artigo 650. Cessa, nos casos do artigo antecedente, a responsabilidade dos hospedeiros, se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ter sido evitados. Artigo 651. O depósito necessário não se presume gratuito. Na hipótese do artigo 649, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem. Artigo 652. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir, quando exigido, será compelido a fazê-lo, mediante prisão não excedente a 1 ano, e ressarcir os prejuízos. Capítulo 10. O mandato. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com designação e a extensão dos poderes conferidos. Parágrafo 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Artigo 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Artigo 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal, quando o ato deva ser celebrado por escrito. Artigo 658. O mandato presume-se gratuito, quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar, ou, na falta desses, por arbitramento. Artigo
659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo da execução. Artigo 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios, determinadamente, ou geral a todos os do mandante. Artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Parágrafo 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Parágrafo 2º. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Artigo 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome forem praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá à data do ato. Artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir em seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Artigo 664. O mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. Artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Artigo 666. O maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Seção 2 das obrigações do mandatário. Artigo 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Parágrafo 1º. Se não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos, sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Parágrafo 2º. Não havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. Parágrafo 3º. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data do ato. Parágrafo 4º. Sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável, se o subestabelecido proceder culposamente. Artigo 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, para qualquer título que seja. Artigo 669. O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa,
com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte.